No programa de hoje vamos falar sobre o CIEE, o trabalho que a ONG vem desenvolvendo na região sul. O Cidadania está no ar. Olá, desde já quero agradecer a sua audiência, a sua companhia em mais um programa Cidadania. Hoje vamos falar sobre o trabalho do CIEE de Tubarão, que, claro, abrange toda a região sul aqui da Amurel. Para falar sobre a entidade, eu recebo no estúdio do Cidadania Silvia Antunes Figueiredo, ela que é coordenadora do CIEE, da unidade aqui de Tubarão, mas também com uma equipe trabalhando em toda a região. Silvia, muito obrigado pela participação aqui no programa Cidadania, para falar sobre esse trabalho que você desenvolve à frente do CIEE. É um prazer para o CIEE, Marcos, participar e dar informações à comunidade, informações importantes sobre o mercado de trabalho. Ok, Silvia, o CIEE é uma ONG, né? Isso, é uma ONG. E, sendo uma ONG, vocês têm que prestar contas para a comunidade. Você já tem um boletim, não dá nem para ser um boletim, que é um relatório, né? Muito bonito pelo que a gente vê, prestando contas de 2017. Uma avaliação rápida, assim, vocês que já estiveram na Câmara de Vereadores, como é que foi 2017 para vocês, relacionado ao CIEE, ao trabalho aí dos jovens com essa inserção no mercado de trabalho? O CIEE existe há 54 anos no mercado, né? Uma entidade nacional, na qual prepara e insere jovens no mercado de trabalho. O objetivo maior é a inserção, a permanência e a possível efetivação após os programas, né? Eles são programa de estágio e programa aprendiz. Apresentar na Câmara de Vereadores é uma meta que o CIEE tem no estado todo, de apresentar todos os trabalhos que o CIEE desenvolve, inclusive números, atividades envolvidas, a inserção, quantos efetivados, quantos inseridos, quantas empresas parceiras. Então é um relatório bem completo que mostra para a comunidade o nosso trabalho em toda a região de Santa Catarina. E foi positiva a avaliação de vocês de todo esse trabalho de 2017? Foi um marco, assim, o ano de 2017, como vem sendo 2018, batendo todas as metas no estado. É um ano bem interessante para o CIEE, na qual muitas empresas conhecendo o trabalho e se sentindo confiantes na inserção desses jovens, né, tão novos a partir de seus 14 anos, tanto eles do programa aprendiz quanto de estágio. Então, para nós é muito interessante o CIEE ser referência, né, nesse momento dessa preparação desses jovens. Ok. Para quem está em casa, para o telespectador que está em casa, né, falar um pouquinho de como é que é esse processo, como é que é o trabalho do CIEE, como é que o jovem chega até a entidade e é encaminhado para uma empresa, como é que é todo esse processo? O jovem busca o CIEE para fazer o cadastro. O CIEE tem um setor específico, que é o setor de acolhimento, não é nem recepção, porque o jovem precisa se sentir acolhido, né, tanto ele quanto a sua família. Fazem o cadastro no nosso banco de dados e ele fica no aguardo de uma oportunidade. Nós temos assistente de atendimento que faz o trabalho nas empresas, tanto eu quanto ela, buscando oportunidades para inserir esses jovens a qualquer tempo. Então a empresa abre essa oportunidade, o CIEE busca no banco de dados o jovem que tenha um perfil parecido com o que a empresa busca, estude regularmente matriculado e frequentando a escola regular e vai receber um SMS ou uma ligação do CIEE para participar desse processo seletivo. A partir do momento que a empresa seleciona esse jovem, ele começa o programa de aprendizagem ou o programa de estágio, ambos com tempo determinado, né, podendo ou não ser renovado no programa de estágio, e aí depois uma possível efetivação, que é o objetivo maior. O trabalho do CIEE tem toda uma preparação, né, Silvia, para esse jovem. Ele é preparado, além de todo esse cadastro que se faz, ele é preparado também para ingressar no mercado de trabalho, né? Como é que acontece essas aulas, esses cursos, né, ali no CIEE? Enquanto nós não temos a oportunidade efetiva para o jovem, nós temos as oficinas socioeducativas, na qual atendemos tanto a região, a rede socioassistencial dos municípios, buscando qualificar o jovem enquanto ele está na espera. Então, são oficinas com vários temas, ingressão no mercado de trabalho, como elaborar um bom currículo, como se comportar numa entrevista, vários temas específicos para que ele esteja pronto quando for chamado para uma entrevista. Temos também o programa de iniciação ao trabalho,
que é um curso intensivo de 60 horas, na qual ele fica se preparando enquanto a oportunidade não chega. E quando a oportunidade chega, nós vamos dar preferência para aqueles jovens que participaram dos programas do CIEE. Existem também parcerias com escolas, nesse sentido, de alunos e estudantes que estão já aptos a ingressar nesse mercado? Isso. O CIEE em Santa Catarina, ele tem convênio com 99% das instituições de ensino. Então, a instituição de ensino, ela acaba sendo parceira do CIEE nesse momento de ingresso, né? Inclusive, quando o jovem tem a necessidade um pouco maior, que a oportunidade não é no mesmo turno em que ele estuda, a gente consegue fazer essa troca, né, em parceria com a instituição de ensino, para que ele seja inserido o mais rápido possível. A própria escola já tem esse link aberto com o CIEE, quando tem necessidade de alguma questão familiar, de alguma questão da renda socioeconômica também da família, e está buscando o CIEE para a ingressão desse jovem também com a dificuldade de baixa renda, né? Esse trabalho do baixa renda aí é interessante, né, senhor? Porque às vezes tira o jovem de uma situação de risco, às vezes, né? O nosso presidente, ele tem uma fala bem interessante, que ele diz que o produto do CIEE é a esperança. E a gente acredita firmemente nesse tema, né, de que a esperança, inclusive um dos nossos folders tem, né, a oportunidade que transforma a vida. E a gente acredita nisso porque muitos jovens já mudaram sua questão socioeconômica e a sua vida em si por uma oportunidade, né? Porque muda a família, muda o jovem, muda toda a estrutura familiar. Dá para notar a diferença de quando entra e de quando ele está saindo ali do CIEE? Dá, é bem nítida a diferença. Eles acabam amadurecendo muito rápido, tendo muitas responsabilidades que não tinham anteriormente, né? Com o estudo, porque não basta sim ele estar trabalhando numa empresa, ele precisa estar regularmente matriculado e frequentando. Então, uma coisa acaba amarrando a outra e facilita nesse sentido. O CIEE de Tubarão, apesar de ter a sede aqui na cidade, trabalha com outros municípios da região, né? Como é que é feito esse trabalho com esse município? Porque o município tem a realidade dele, a realidade econômica, empresarial, as indústrias. Aí, como é que é feito esse mapeamento? É um pouco difícil, mas nós temos assistente social, a Marina, que cuida, que trabalha num link bem restrito com a rede socioassistencial, que são os CRAS, os CREAS, né, a rede toda, trabalhando para que esses jovens possam ser atingidos. Tivemos agora há pouco uma reunião no CRAS, no CMAS de Garopaba, na qual todas da rede, né, estavam presentes, inclusive o Conselho Tutelar, o pessoal do abrigo, e foi desenvolvida essa parceria para que esses jovens sejam atingidos, não só, porque hoje a gente tem uma demanda muito grande do jovem que busca o CIEE por conta própria, o jovem que é encaminhado da rede e o jovem que os pais encaminham, então são realidades bem diferentes, né? E isso acontece nos municípios da região? Da região. Hoje, Tubarão atende 18 municípios. E no estado todo, Marcos, é bom salientar que não existe cidade em que o CIEE não esteja presente. Nós não estamos com a unidade física, mas conseguimos atingir as empresas de todos os municípios, o que facilita bastante para o estudante, né? Ok, Silvia, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Sim. Daqui a pouquinho nós voltamos aí com o próximo bloco do programa Cidadania. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Cidadania, hoje falando sobre o trabalho do CIEE em Tubarão e também na região. Eu recebo a Silvia Figueiredo, ela que coordena a unidade aqui de Tubarão e também, claro, que tem ramificações em todos os municípios aqui da região. Silvia, tem um relatório interessante, né, falando sobre essa questão dos adultos, 52% não estarem inseridos entre 25 e 64 anos, não concluíram o ensino médio, e outros 17 não terminaram o ensino fundamental. Um dado que assusta ainda, né, no nosso país. A gente percebe que existe toda uma questão de discussão das pessoas inseridas na escola, se preparando, mas é uma realidade que às vezes foge um pouco da teoria, né, da prática. Nesse sentido, o CIEE ajuda, né? Porque, na verdade, o objetivo dele também é essa função escolar, né? De preparar o aluno para o mercado de trabalho, né? É interessante a gente comentar esse assunto, Marcos, porque tem algumas pessoas que buscam o CIEE,
achando que é uma agência de emprego, né? E nós trabalhamos com 2 programas bem específicos, que é o programa de estágio e o programa aprendiz. Só que para participar de ambos os programas, o jovem tem que estar matriculado e frequentando uma instituição de ensino regular. E aí o jovem comenta conosco, mas eu não estou estudando mais, eu parei. E aí a gente dá oportunidade para esse jovem fazer o cadastro, mas se comprometer a voltar a estudar. Claro. Então alguns conseguem, ou no supletivo, se a idade já está mais avançada, de se matricularem e retornar para o CIE com comprovante, né, de matrícula e continuar os seus estudos. E acontece mesmo, é um fato bem real. Acontece também no programa de estágio, a lei prevê acompanhamento e verificação escolar, ou seja, é um requisito estar frequentando, e quando a gente faz a verificação escolar, através dessa parceria com as instituições de ensino, a gente verifica que alguns jovens não estão mais estudando, se evadiram, mas não informaram e continuam fazendo seu estágio. Então, é um papel do CIE essa verificação e também uma tranquilidade para a empresa, sabendo que o CIE faz essa verificação. Porque a partir do momento que ele não está mais estudando, gera um vínculo empregatício, porque deixa de ser a condição de estágio, né, e do programa aprendiz. Então, a gente comunica esse estudante ou verifica o porquê ele não está mais estudando, e aí ou aconteceu alguma coisa familiar e realmente o estudante volta para as aulas. É o que eu ia perguntar, senhor, qual o motivo, né, que faz com que o estudante chegue até o CIE, porque não deixa de ser uma escola, porque ele vai e sai da escola normal, né? Não fecha muito bem, né, essa questão. É um dado bem interessante, até a outra repórter comentou isso comigo, porque não se vê isso, né? As pessoas não têm a noção de que isso aconteça, e realmente acontece. Inclusive, uma parceria que nós temos com o Conselho Tutelar, que aí os jovens menores que se evadem da escola é acionado também o CIE, porque é um momento em que a gente precisa fazer com que eles voltem, né? Porque a gente sabe que o estudo hoje em dia é tudo. Quem não tem estudo é difícil, imagina, né? Então, esse é um dado bem interessante. E nesse sentido, o CIE consegue realmente, né, diminui a evasão escolar. Diminui e acaba amarrando o jovem nesse processo, né? Porque ele sabe que a partir do momento ele recebe o termo de compromisso de estágio ou de aprendizagem, ele é informado de que para que ele mantenha-se num programa, ele precisa estar estudando. Então acaba amarrando uma coisa a outra. E a gente cobra também a questão das notas. Ele não pode repetir o ano, né? Por falta na escola, então isso acaba amarrando. E tu falou em compromisso do jovem, e como é que está a questão, vamos dizer assim, vamos colocar como compromisso das empresas em adotar todo esse projeto de vocês, né? A gente sempre discutia quando tu vinha aqui, que as empresas, elas precisam entender a proposta, tal. Como é que está hoje em dia isso? Hoje estão entendendo bem melhor do que há 2 anos atrás, quando eu estive aqui. As empresas, elas precisam de um RH bem presente e que o RH entenda essa questão do programa Aprendiz por ser um programa social, né? E eles acabam inserindo esse jovem e fazendo com que ele seja parte realmente da empresa. Não é só um cumprimento de cota, né? Assim como o estagiário também, se desenvolver um bom programa de estágio, ele acaba sendo efetivado, que é isso que a gente busca, né? Com um índice de mais de 60% de efetivação na maioria das empresas. Então, 60%. É um dado mais de 60%. Nossa. Então, o jovem não sai porque ele quer, ele se desliga do programa porque foi efetivado, né? Ou conseguiu uma oportunidade melhor com carteira assinada. Ou seja, o objetivo foi alcançado. Com certeza. Ok, Silvia, nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos aí com o próximo bloco do programa Cidadania. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Cidadania, hoje falando sobre o trabalho do CIE. Eu estou aqui com a Silvia Figueiredo, ela que é a coordenadora da unidade aqui em Tubarão. Silvia, nós falamos no bloco anterior sobre essa questão da adesão das empresas, né? As empresas daqui da nossa região, a realidade, as características, né? Como o CIE, ele trabalha em todo o estado, é diferente das outras regiões ou não? Isso não existe diferença? Não, até a gente verifica esses dados através das nossas reuniões via Skype mensal ou quinzenal, no estado todo, com o nosso superintendente,
que a situação é muito parecida em todas as unidades do Estado, inclusive facilitando para as empresas que têm essa questão da obrigatoriedade, né? O quanto facilita essa questão da mão de obra ser estagiário, né? Porque o estagiário ele não requer experiência, né? Então ele entra cru na empresa e acaba sendo moldado para ser o possível funcionário. Correto. Né? E a mão de obra de estagiário ela vem crescendo a cada mês. Tanto é que a unidade de Tubarão está com mais de 1.000 estagiários, isso é um dado que nunca aconteceu. Na região? Na região, em toda a região. Eu estou trabalhando com 7 prefeituras aqui da região onde eu atendo, então é um dado bem importante, né? A parceria que nós tivemos com a Prefeitura de Tubarão no ano passado, e através do prefeito a gente só tem recebido elogios, né, na qual deixou bem redondinho o programa de estágio, 100% dentro da lei de estágio. Já pegamos alguns casos de estudantes que não estavam mais estudando, estavam levando, né, assim, então tira da prefeitura, né, esse risco e essa forma de estar trabalhando legalmente. Ok. Né? E relacionado às empresas, elas também têm vantagens, né, Silvia, nesse sentido, né? Tem vantagens. Na verdade, o programa Aprendiz, ele tem a carteira assinada, o jovem tem, no tempo de 1 ano e 4 meses, mas a empresa ela é isenta de multa rescisória, quando faz a rescisão do contrato. O encargo social que diminui é o FGTS, que cai a 2%, recolhimento. Então, são alguns benefícios que o próprio governo federal traz para incentivar as empresas a contratarem aprendizes. Falando um pouquinho desse final de 2018, né? O trabalho do CIE continua? Tem mais turmas? Quem quiser participar, como é que faz para participar? O trabalho do CIE não para, né? Tempo inteiro. Inclusive, eu comentei com as minhas colegas de trabalho, agora com essa modernidade do WhatsApp, a gente não para. Não importa a hora, jovem pegando tem que acompanhar, número, né? Empresa pedindo, né, informações, e o WhatsApp deixou de ser pessoal, né? A partir do momento que tu está numa grande entidade, ele passa a ser público e a gente trabalha via WhatsApp também. Oportunidades não cessam, elas aparecem instantaneamente a qualquer tempo. Hoje eu tenho uma oportunidade, amanhã eu já não tenho mais. Então é importante para o jovem ficar atento a essas informações no site do CIE ou ligando, né? Pode ligar diariamente também, porque quando tem oportunidade, como a gente tem uma demanda muito grande de jovens, ela fecha instantaneamente. E para fazer o cadastro no CIE é muito fácil, basta estar estudando, regularmente matriculado e frequentando a instituição de ensino, apresentar a carteira de trabalho, RG, CPF e o atestado de frequência para fazer o cadastro no CIE. Idade é 14 e 16? Programa de aprendizagem a partir dos 14 anos e o programa de estágio a partir dos 16 anos completo a partir do ensino médio. As empresas que queiram participar também podem entrar em contato com vocês, né? Podem e devem, né? Devem, Nós temos muitos jovens esperando uma oportunidade, com certeza. Como é que a empresa só vai até o CIE? Como é que... Ela pode ou ligar ou fazer o cadastro via site do CIE, automaticamente a gente recebe um link, uma informação de que tal empresa fez o cadastro, a nossa assistente ou eu mesma entramos em contato para formalizar o convênio e abrir a oportunidade. Às vezes a empresa não tem ideia do que quer, mas tem a necessidade da mão de obra. Okay. Então o CIE passa a ser o consultor e traz as informações mais precisas para a empresa, né? Silvia, a gente sabe, no início do programa a gente falou que o CIE presta conta do trabalho, né? Em Isso. 2019 você não está prestando conta de 2018. Isso mesmo. Mas já dá para fazer uma avaliação, afinal de contas já estamos aí chegando no mês de outubro. Como é que está esse trabalho em 2018, pela quantidade de adesão de empresas, de estagiários, né? Como é que vocês estão avaliando até o momento? Agora é um mês que a gente começa a trabalhar a sazonalidade, né? Que muitas empresas rescindem os contratos para recontratar em 2019. Mas 2018 está sendo um ano muito bom para o CIE e para toda essa comunidade dos jovens, né, a sociedade como um todo, de buscando essa oportunidade, conseguindo uma oportunidade de mercado de trabalho. Tu falou nessa questão sazonal, mas agora também a gente entra num período de Natal, né? Também eu acho que aparecem algumas coisas aí, né? Tem muito contrato temporário também, né? Então a gente precisa ficar atento também nessas possibilidades também de ingresso, né? Esses jovens que a gente vai ter mais uma turma ainda antes do final do ano,
do programa de iniciação ao trabalho. Então, o jovem que tiver interesse, que esteja regularmente matriculado e que tenha 16 anos, para ingressar no programa de estágio, busquem o CIE, que as vagas são limitadas. Quanto tempo, em média, dura esses cursos que vocês fazem ali, Silvia? Nós temos as oficinas socioeducativas, que uma vez no mês é a duração de 2 horas, que aí o jovem já sai com um certificado. O programa de iniciação ao trabalho é um curso de 60 horas, é um curso um pouco mais intenso, né, intensivo. E o programa de aprendizagem ele tem duração de 1 ano e 4 meses, contrato determinado. Prepara bem o jovem, Prepara, né? Com certeza. E o programa de estágio, o jovem fica até 24 meses na mesma empresa. E aí, enquanto ele estiver estudando, né? 24 meses. Até 24 meses. Relacionado aos municípios que fazem parte aqui da região, como é que é o contato deles com vocês aqui na sede? Vocês vão até os municípios, né? Mas tem uma parceria com a prefeitura? Como é que é isso? O primeiro passo é visitar as prefeituras, certo. Ter convênio com as prefeituras, e as prefeituras vão ramificando as informações, né? Estar muito próximo à rede socioassistencial, que é onde eles acabam conhecendo o nosso trabalho e divulgando também para as empresas, né? É um trabalho formiguinha, né, Marcos? O boca a boca, falando das oportunidades, o quanto foi interessante para a família ou para a empresa, cases de sucesso. Então, esse é o nosso trabalho. E as prefeituras municipais, elas aderem nesse sentido, principalmente naquela... E os municípios pequenos têm essa questão, né? Da falta de trabalho e daqueles jovens que estão numa situação de risco. Para os municípios pequenos que não têm uma estrutura muito forte, como a cidade de Tubarão, que é uma cidade que já tem mais de 100 mil habitantes, isso é como diz no popular, uma mão na roda, né? Com certeza. E as prefeituras nos procuram porque sabem da idoneidade do nosso trabalho, né? A forma correta do CIE trabalhar e sabendo que estão amarrados pela legislação e fazendo com que a nossa assessoria jurídica também dê um suporte nesse momento de contratação, o que é legal, o que não é. Então, isso é importante também. Silvia, muito obrigado pela participação aqui no programa Cidadania, reforçando aí então, né, o convite, sempre a parceria das empresas, abrindo as portas para os jovens. Muito obrigado pela participação. Sim, que agradece, estamos sempre à disposição para atender tanto as famílias quanto os jovens e principalmente para as empresas, né, que a gente precisa dessa oportunidade para continuar o nosso trabalho. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço. O Cidadania, então, fica por aqui. Agradeço a sua audiência, a sua companhia. Um forte abraço e até a próxima oportunidade.